Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Excel Avançado oferecido pela Treinar Minas. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a tabela dinâmica, ou como muitos costumam chamar também, de relatório dinâmico. A tabela dinâmica, ela nos permite, com base em um banco de dados do Excel, desenvolver relatórios que permitam, de forma intuitiva, fazer consulta de informações, evitando que você construa manualmente, por exemplo, subtotais, ou faça diversos filtros, ou utilize funções de banco de dados que vá fazer com que você gaste mais tempo. A tabela dinâmica ela permite gerar relatórios intuitivos, podendo esses dados estar inclusive em um outro arquivo. E você, tendo uma tabela dinâmica, você pode consultar as informações de uma base salva num arquivo original que as pessoas não têm acesso. Então, a tabela dinâmica ela nos dá uma consistência muito melhor de resultados, uma facilidade melhor nas consultas, permitindo assim maior agilidade. Veja pelo exemplo dessa tabela que nós temos aqui, que está aqui simulando uma lista de funcionários de uma empresa com informações específicas, como matrícula, nome, sexo, a função, lotação, o setor que o funcionário trabalha e seus salários. Vejam que é uma tabela simples, que segue a ideia de um banco de dados, com várias informações. Então, aqui eu poderia gerar filtros, eu poderia gerar subtotais para obter essas informações. A tabela dinâmica ela nos dá uma segurança maior, porque eu não preciso ficar alterando, fazendo consultas diretamente no arquivo original. Uma coisa aqui para facilitar a nossa vida na hora de criar a tabela dinâmica que eu realizei foi a nomeação da tabela dinâmica para evitar que eu tenha que fazer referências a ela o tempo todo. Vejam que eu chamei aqui, nomeei o nosso banco de dados, então está aí, ok? Então essa tabela ela já foi construída para que a gente tenha a ideia da tabela dinâmica. Eu não vou alterar esse arquivo, aqui foi só para apresentação do que a tabela dinâmica vai ter que buscar, ok? Então eu vou fechar essa planilha, muito bem, então não alterei ela. Vou criar então um novo arquivo do Excel, uma pasta de trabalho em branco, está aqui. Então, esse é o arquivo que vai ser usado para criar a tabela dinâmica e que vai buscar os dados daquela nossa outra planilha. Para facilitar na hora de fazer a referência aos dados, eu vou salvar esse arquivo no mesmo local onde está o nosso banco de dados. Então, está aqui o arquivo original que estava aberto anteriormente. Então, vou chamar esse novo arquivo em branco de tabela dinâmica. Ok? Então, estou salvando no mesmo local para evitar que eu faça referências de outros caminhos. Então, só para agilizar aqui o nosso processo. Muito bem. Nesse novo arquivo, então, nós vamos inserir aqui a nossa tabela dinâmica. Para isso, basta ir na aba Inserir e aí no primeiro botãozinho nós temos aí Tabela Dinâmica. Vou clicar nesse botão, ele abre essa telinha onde ele pede primeiramente que a gente selecione a tabela ou intervalo de dados. Aí a gente lembra que a nossa tabela, o nosso intervalo está em outro arquivo. Então, quando você quiser fazer referência a outro arquivo que esteja salvo em outro local, nós vamos aqui nesse campo abrir colchete, informar o nome do arquivo, nosso arquivo chama banco-dados.xlsx, aqui. Se ele estivesse salvo em outro local, bastaria dentro dos colchetes eu informar todo o caminho absoluto, C2 pontos, barra nome da pasta, barra nome do arquivo, enfim, então o caminho absoluto. Aqui, como está no mesmo local, a gente simplesmente informa o nome do arquivo. Em seguida, eu vou informar deste arquivo qual a referência de células que se encontra a nossa tabelinha, os nossos dados. Então, eu vou usar aqui o separador, que é o ponto de exclamação. E, lembrando, eu nomeei propositalmente o nosso banco de dados, chamando-o de dados. Se eu não tivesse feito essa nomeação, eu teria que informar ali todo o caminho da nossa tabela, plan 1, a célula inicial, a célula final, para que ele compreendesse quais são os dados para a nossa tabela. Então, a nomeação facilita muito a vida do usuário na hora de fazer referências. Eu poderia estar buscando dados de outra fonte de dados, como por exemplo uma tabela do Access,
tá? Ou outro sistema de banco de dados. E aqui nós temos a última opção, que é informar onde o relatório da tabela dinâmica vai ser criado, né? Nesse novo arquivo. No momento ele fala que é na planilha que eu estou, tá? E iniciando na célula que eu também tenho aqui selecionada. Eu vou solicitar aqui numa nova planilha, que aí vejam que nós temos 3 planilhas, ele vai criar uma quarta para inserção da nossa tabela dinâmica. Então, essa opção aqui vai de acordo com o seu projeto. Tá? Vou dar OK. Muito bem, vejam que ele cria então a Plan 4, porque eu solicitei numa nova planilha. É aberta aqui uma área onde o relatório vai sendo criado à medida que eu vou definindo as opções da tabela dinâmica, e ele abre aqui do lado direito, né, os campos que vão permitir com que nós criemos o nosso relatório dinâmico. Vejam que ele foi lá no arquivo banco de dados e buscou todos os títulos das colunas da nossa base. Então, veja que nós temos a matrícula, o nome, o sexo, a função, lotação e salário, né? Esses campos é que vão ser utilizados para que a gente possa definir essas áreas aqui abaixo. Nós temos aqui a área do filtro, para permitir o tipo de consulta que vamos realizar, as informações que serão exibidas em linha, as informações que serão exibidas em coluna, os valores que serão designados, né, que serão calculados, enfim, para a geração do nosso relatório. Como primeira informação, vamos definir aqui a área rótulos de linhas. Tá? Para definir, vamos escolher então um dos campos que estão aqui para o nosso critério. Então, eu vou pegar aqui o campo nome, basta clicar e arrastar para dentro da área rótulos de linhas. Ao soltar dentro dessa área, vejam o resultado. Então, como rótulo de linha, ele exibe o nome dos funcionários. Ok? Então, esse foi nosso primeiro campo para a definição da nossa tabela dinâmica. Ok? Mas além do nome, eu gostaria de saber, por exemplo, qual a função de cada uma dessas pessoas, porque aqui eu sei que existem esses funcionários, mas o que cada um faz? Então, eu vou pegar aqui o campo função e vou também definir como rótulo de linha. Está lá. Então, vejam que abaixo de cada nome, ele exibe a função daquele funcionário. Né? Então, muito simples a definição dos campos. A gente vai montando, construindo de maneira que a nossa tabela dinâmica vá tendo aí uma disposição visual adequada ao que a gente está buscando. Muito bem. Agora vamos conhecer aqui a área de valores. A área de valores, você só vai utilizar aqui campos numéricos. Tá? Porque a área de valores é que vai gerar então um relatório, nos dando aí uma subtotalização do que a gente deseja calcular. Tá? Então, dos nossos dados aqui, eu vou pegar o campo salário e vou definir na área de valores. Vejam que à frente de cada funcionário, né, de cada função do funcionário, ele nos exibe também os salários. Ok? E até o final, até o último funcionário. E reparem que lá no final ele gera então um subtotal. Então, esse é o valor da soma de todos os salários de todos os funcionários. Ok? Então, temos aí um resumo da nossa tabela dinâmica. Vejam que ele só somou porque ele compreendeu que o campo salário é um campo numérico, e aí, como primeiro modelo de cálculo, ele faz então a soma. Tá? Muito bem. Agora, como rótulo de colunas, eu gostaria de saber, já que eu sei quem é a pessoa e o que ela faz, em qual setor ela está alocada. E aí nós vamos colocar então o campo lotação como rótulo de colunas. Então, vejam que agora a nossa tabela vai ficar bem maior. Ok? E reparem que abaixo da coluna que nós temos aqui, então, a lotação, e na frente de cada funcionário coincide o salário daquele funcionário. Então, repare que eu tenho aqui a Cássia Bis, eu sei que ela é consultora, né, e trabalha no departamento jurídico. Tenho aqui a Daniela Kathleen, outra consultora, porém ela trabalha na informática. Então, essa é a diferença, rótulos de linha e rótulos de colunas. Tá? Da mesma maneira que no final da linha, né, logo depois da última coluna, ele gera então o total geral. Né? Então, ele faz aí essa subtotalização. Então, vejo aqui que eu tenho a Fernanda Lira, supervisora, e a Filomena,
assistente administrativo, ambas trabalham aqui no departamento jurídico, tá? Assim como outras pessoas, à medida que você vai consultando a tabela dinâmica. No final, nós temos aí o total geral de todos os funcionários. Muito bem, então vimos aqui o modelo da tabela dinâmica. Agora nós podemos fazer consulta de informações e para isso nós temos aqui essa quarta área que é o filtro de relatório. Eu vou pegar agora aqui o campo sexo e vou jogar como filtro de relatório. Vejo que lá no topo da nossa planilha ele cria então o campo sexo como filtro. No momento estou filtrando tudo, né? Então estou exibindo todas as informações, né? Eu vou clicar então aqui na opção do sexo e vou escolher aqui o feminino, só as mulheres, vou dar OK. Muito bem, vejam que agora ele só vai listar as mulheres, né? Então nós fizemos aí um filtro apenas das mulheres e no mesmo procedimento, ao final ele vai totalizando aí o salário de todas as mulheres, ok? Se eu quiser inverter qualquer informação, é possível, basta você ir manipulando as informações aqui nas quatro caixinhas, né? Por exemplo, eu não quero exibir mais a função como rótulo de linha, basta pegar o campo função e arrastar para fora. Ele remove, notem que é exibido apenas as mulheres aqui com suas informações. Ok? Você pode também trabalhar o design de sua tabela. Tá? Notem que enquanto você está trabalhando com a tabela dinâmica, é exibido aqui no topo, né, a aba bem destacada e colorida, ferramentas de tabela dinâmica, composta de duas abas, opções e design. No design, eu posso trabalhar aqui o visual, né, as cores, as bordas, ok? E temos aqui outras opções, como por exemplo, subtotais. Tá? Se eu quiser não mostrar os subtotais, ou exibir só no final do grupo, né? Ou exibir todos os subtotais, então se eu pedir aqui para não mostrar, se eu chegar lá no final, eu só vou ter o total geral, né? Reparem que nós eliminamos o subtotal que é exibido por grupo de usuários, então nós não temos eles mais. Tá? Temos a opção aqui totais gerais, né? Então eu posso desativar todos. Se eu desativar aqui para linhas e colunas, lá no final não haverá mais um total geral no final dos funcionários e também no final das colunas não temos mais os totais gerais, ok? Temos apenas os salários dos funcionários, ok? Posso mudar o layout do relatório, tá? Então nós temos aqui várias opções. Ok? Para isso, inclusive, eu vou pegar aqui o campo função, vou colocar como rótulo de linhas, vou pegar o lotação e passar para o rótulo de linhas também. Notem que agora nós temos aqui o nome do funcionário, logo abaixo a função que ele exerce, o setor que ele atua e a soma dos salários. Ok? No caso aí, o salário individual de cada um, sem subtotal, conforme a gente pode ver. Agora eu vou mudar esse layout. Né? No momento ele está usando um formato compacto, que é esse visual, um campo debaixo do outro. Eu vou solicitar aqui para ele mostrar em formato de tabela. Ao clicar, notem que ele muda o visual da nossa tabela dinâmica, exibindo aqui o nome, ao lado função, ao lado lotação e, por fim, a soma dos salários. Então, ele nos dá aqui um visual de tabela, né? Evitando aquele visual compacto. Vou mudar aqui para formato compacto para a gente poder ver a diferença. Né? Então, vejam que no formato compacto ele agrupa as três informações coincidentes do funcionário e nos mostra uma única vez aqui o salário. Vou voltar aqui para o formato de tabela. Olha lá, ele separa então aqueles dados que estavam compactos, né, em colunas e nos apresenta à frente o salário de cada funcionário. Ok? Bom, notem que não tem nenhum rótulo de colunas. Eu coloquei todos como rótulos de linhas, né, e pedi apenas para mudar o relatório, né, o layout do relatório. Então vejam que o rótulo acaba não sendo mais necessário. Vou mudar o filtro agora para masculino. Vou dar OK. Vejam que ele faz a inversão, nos mostrando aí apenas os homens, ok?
Tá, agora eu vou pegar o campo função e vou passar como filtro de relatório também. Vejam que o função deixa de existir na tabela dinâmica e passa para a área de filtro. Então, no momento, eu estou filtrando todos os homens e agora eu vou filtrar aqui a função. Eu quero saber todos os supervisores. Vou dar OK. Não tem nenhum homem que seja supervisor. Vou escolher agora consultor. Então, existem 3 homens como consultor. Ok? Então, é isso, gente. A tabela dinâmica, você vai construindo e observando os resultados que forem sendo obtidos. E detalhe, esses dados estão sendo buscados de uma outra tabela, que é aquela que eu abri no início da nossa aula, que onde eu não alterei nenhuma informação lá. Qualquer dado que seja alterado lá, a próxima vez que eu abrir minha tabela dinâmica, esses dados são atualizados. Quando não são atualizados, né, nós temos aqui na aba Opções o botão Atualizar. Então, se eu fizer qualquer alteração, né, mudar um funcionário de salário, ou mudar a sua lotação ou sua função, ao abrir a nossa tabela dinâmica, basta clicar no botão Atualizar. Tá? Então, ele automaticamente busca a alteração que foi feita na tabela base e reflete na nossa tabela dinâmica. Ok? Então, esse é o funcionamento da nossa tabela dinâmica. Espero que tenham aproveitado essa aula, continuem praticando e até o próximo vídeo, meus amigos.